Olá, olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o André, estou juntamente com o meu sócio aqui, Eu sou o Gabriel. e hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos, né? Então, para você empresário, você que tem um MEI, uma micro pequena empresa, assista os vídeos aí do nosso canal, que a gente tem várias dicas sobre empreendedorismo, sobre a parte de RH, sobre a parte de finanças, sobre a parte de contabilidade, cultura, enfim, tudo sobre o mundo do empreendedorismo você vai encontrar aqui no nosso canal. E hoje, né, a gente está aqui no mês de maio de 2023, aí a gente tem uma situação que está acontecendo que é o imposto de renda, o famoso leão. Então muita gente fica preocupado, com dúvidas, né, do que é, o que tem que declarar, qual é a obrigatoriedade, quem que é isento, como é que faz. Então hoje a gente vai pontuar com vocês a respeito sobre o imposto de renda. Gabi, gostaria de fazer também algum processo aí na abertura, comentar alguma coisa? Fica à vontade, meu amigo. Beleza. Cara, vamos tentar tirar as principais dúvidas sobre imposto de renda, né? Coisas que a gente responde todo dia a mesma coisa, né? Então, são dúvidas muito comuns e acho que a gente vai conseguir esclarecer bastante para as pessoas. Inclusive, né? Tem imposto de renda para a pessoa normal e tem imposto de renda para o próprio empresário, né? Então, pode ser até um ponto legal que é o nosso público-alvo hoje, são os empreendedores. Vamos puxar um pouco para essa questão do papel do imposto de renda para o empresário, né? E se o empresário, já que já paga imposto da empresa, precisa pagar imposto de novo da pessoa física? Putz, vamos ver, né? Vamos discutir as implicações aí. Vamos procurar tirar o máximo de dúvidas, né? Principalmente Né? dos nossos clientes, nesse período que a gente vem fazendo a declaração. A gente tem bastante experiência com essas, né, com essas dúvidas que as pessoas possuem, né? Então, a primeira pergunta, a grande questão é, né? O que é de fato imposto de renda? Legal. Poxa vida, vamos pegar aqui, vamos pegar bem do princípio, né? Se a gente falar sobre imposto de renda, ele é um tributo que a gente fala, né? Ele é um tributo, né? Com uma subcategoria chamada imposto. Então tá, ele é um tributo, é um imposto sobre a renda que você tem. Esse imposto é o imposto que as empresas pagam, imposto de renda, pessoa jurídica, e que as pessoas físicas também pagam, né? Como é que a pessoa física hoje ela paga imposto de renda? Tem duas formas, né? Pessoa física ela recebe uma retenção mensal, se ela ganha acima ali do piso que está na faixa de uns 2 e alguma coisa, 2.300 mais ou menos, ela tem a retenção mensal desse imposto. Então, ela é retida na fonte. E uma vez por ano, ela tem o direito de fazer a declaração. É uma outra coisa, que é a declaração de imposto de renda, que ela tem o direito de fazer um ajuste para saber se ela pode restituir parte do imposto já pago ou se ela tem que pagar mais, né, do que foi retido na fonte mensalmente. Então, basicamente, o imposto de renda, claro, ele é um tributo sobre a renda. E a declaração de imposto de renda é uma obrigação que você tem que você tem que declarar, uma obrigação que a gente chama de obrigação acessória, que não é a obrigação principal de pagar imposto. Você tem que fazer a declaração dando informações de quanto você ganha, onde você mora, quais são seus bens, seus dependentes. Então, assim, separando já desde já. O imposto é uma coisa, a declaração do imposto de renda é outra coisa. Eles podem existir separados também, né? Então, imposto né, é basicamente isso. Imposto é o que a gente é obrigado a pagar aí para contribuir com o governo, para ele arcar com os custos aí de segurança, saúde, educação, Serviços públicos, né? que ele deveria, né? Deveria arcar, né? Entendi. Assuntos polêmicos, né? É, vamos Bom, entrar ao nessa menos a nossa seara. parte vamos fazer, né? Ao menos não deixar o leão vir morder a gente, né? Exato. Perfeito, então. Bom, explicado o primeiro ponto sobre o que é o imposto de renda, a gente vai para a segunda pergunta de quem é obrigado a declarar o imposto de renda? Beleza. Tem algumas situações que te obrigam a declarar imposto de renda, né? Essas situações elas podem mudar, mas as principais são: se você ganha no ano, né, acima de R$ 28.500, você é obrigado a declarar, né? Esses 28 mil é somando todas as suas fontes de renda, né? Muito, muito comum professores, por exemplo, trabalhar em mais de uma escola.
e aí ganha 20 mil em cada escola, e aí não paga imposto de renda separado, mas quando junta a renda vira 40 mil, precisa declarar. Então quem ganhar mais do que 28 mil reais tributado, né? Tem outras pessoas que recebem rendimentos isentos, né? Vamos pegar investidores que recebem dividendos, pensões. Se você ganhar mais do que 40 mil reais isentos, também é obrigado a declarar. Né? E eu falo obrigado a declarar, porque não é obrigado a pagar imposto, mas a declaração ela fica obrigatória. Se você tem um patrimônio acima de 300 mil reais, também, né? E teve uma mudança agora também na lei, que é sobre a parte de bolsa, né? Bolsa de valores no IR. Então, quem vendeu ações e teve lucro, também é obrigado a fazer essa declaração de imposto de renda, né? Acho que essas são as principais, tá? São as principais que te obrigam a fazer, né? Então, é mais ou menos renda e patrimônio. Então, o fato gerador do Uhum. imposto é ter uma renda e o fato gerador de você ter que declarar é ter um patrimônio aí, né, maior, uma renda maior também. Ah, entendi. E alguns exemplos, né? Por exemplo, a questão um pouco bem corriqueira que acontece, né? Vou fazer a pergunta para você, Gabriel. Sou MEI, né? Tenho um MEI, sou obrigado a declarar o imposto de renda? Como é que funciona Ah, o famoso MEI? Eu recebi essa pergunta de amigos, de familiares, eu tenho um MEI, eu preciso declarar um MEI? Como é que funciona, né? Por exemplo, qual a diferença do CPF para o CNPJ? Como é que é a situação do MEI, né? perfeito, Carol. E vale a pena a gente fazer essa separação, né? Digamos que o MEI, ele é uma empresa, né? Que ele tem as suas obrigações. Agora, se a empresa, o MEI, ela transferir dinheiro para o sócio começa a entrar nas mesmas regras. O sócio não, né? O microempreendedor, né? Ele começa a entrar nas mesmas regras. O MEI transferiu para você mais do que 28 mil reais? Se sim, você entra naquela regrinha que recebeu acima de 28, né? O MEI ele tem algumas características específicas que você consegue fazer um planejamento tributário ali, né? De você reconhecer parte do dinheiro que você recebe como distribuição de lucros, parte como tributável, mas MEI tem sim, desde que, desculpe, o MEI, o empreendedor do MEI, né? O CPF Aham. tem sim, desde que ele atenda esses requisitos ali de renda ou patrimônio, né? Então é bom você consultar aí com, né, com o teu contador, alguém de confiança, para ver se você realmente precisa como meio. Uhum. É, até porque quando fala de rendas, às vezes as pessoas podem pensar que é só, por exemplo, da empresa, no caso ali, eu trabalho como CLT numa empresa, mas às vezes a pessoa tem aluguéis a receber, tem outras fontes de renda. Tudo isso entra na somatória do cálculo lá dos 28 mil. Então, às vezes fala Perfeito, assim, não, cara. eu sou auxiliar de escritório aqui, então deu, sei lá, 20 mil no ano. Só que se você tem aluguéis ou outras fontes de renda, tem um segundo trabalho, ou até mesmo tem um outro MEI, e a somatória de tudo isso dá igual ou acima dos 28.500, 600, que eu acredito ali, Uhum. aí entra num dos fatores de obrigatoriedade. Porque, igual o Gabriel Perfeito, comentou cara. anteriormente, tem outros fatores que também colocam a pessoa a ser obrigada a declarar o imposto de renda. Exatamente, cara. É isso aí. Perfeito. Indo para o próximo item, qual é o prazo para a declaração do imposto de renda? A gente está em 2023, mas a gente pode comentar qual que é em média todo ano ali. Eu acredito que Prazo seja normal, né? o prazo normal. Se é interessante já fazer a declaração antecipada, porque é um volume muito grande, né, de declarações. Às vezes o sistema pode não funcionar, né, para fazer a declaração, né? Então assim, vamos falar qual é o prazo total, mas também a gente pode dar algumas recomendações, né? Quanto antes conseguir fazer a declaração é menos dor de cabeça, vamos dizer assim. O prazo normal, ele é 30 de abril, né? 30 de abril, prazo normal. Por alguns anos seguidos, a Receita Federal tem prorrogado os prazos, né? Com isso começou lá na pandemia. Então, desde a pandemia, eles têm prorrogado os prazos. Esse ano não foi diferente. Deram mais 31 dias aí, né? Então vai encerrar. A gente está gravando o vídeo dia 20 de maio, então vai encerrar daqui 11 dias, ou 31 de maio de 2023. Mas geralmente é no começo. É no começo de. Desculpe. É em abril, né? E qual que é a estratégia, né? Se você
quanto antes você entregar a tua declaração, antes você entra na fila de restituição se você tem algo a restituir. Então a estratégia sempre é entregar no começo, né, para não ficar lá para os últimos lotes. Se você tem a pagar, né, entregar antes ou depois, ele não influencia em nada na parte financeira, mas você ganha mais tempo de corrigir caso seja encontrado alguma divergência. Então, qual que é a estratégia, né? Sempre fazer com antecedência, fazer com calma, não deixar para os últimos 10 dias, porque daí fica mais corrido, os contadores têm mais demanda, pode deixar passar alguma coisa, né? Concorrência aumenta, todo mundo vai procurar nesses últimos 10 dias, né? Então, assim, abril, né? E quanto antes melhor. Quanto antes melhor, já fazer, até separar os documentos, enfim. Quem tem a declaração mais volumosa ali, sempre demora um tempinho a mais para juntar. E quem tem investimento em bolsa também, por exemplo, tem que pegar extrato bancário, extrato de corretora. Então, e pro contador também, né? Tem que receber o documento a tempo e conseguir processar tudo com calma, com atenção, mas também tem que cumprir o prazo. Uhum, né? Então fica a dica para o pessoal, né? Quanto maior a antecedência para fazer a declaração, melhor. E, obviamente, se tiver algo a restituir, muito que bem. E também, uma questão que a gente vai comentar depois com os benefícios, tendo a declaração atualizada, vai que a pessoa quer fazer um consórcio, um empréstimo, fazer um aluguel, alguma coisa, que é um dos itens também de obrigatoriedade dessas instituições, eles pedem o imposto de renda atualizado. Então, assim, é uma garantia também. E já é o próximo, né? Então, Gabi, conta para nós aí quais são os benefícios de declarar o imposto de renda. A gente vem comentando, poxa vida, tem que declarar, é obrigatório, né? Só tem a parte, vamos dizer assim, negativa da questão do imposto de renda. Mas quais são os benefícios dessa declaração? Ah, legal, cara. Todo dia chega pra gente pessoas aqui que elas estão buscando declarar para conseguir algumas linhas de crédito, né? Então, assim, você vai querer alugar uma casa hoje, eles vão te pedir uma comprovação de renda, né? E geralmente o mais aceito e o mais pedido é a tua declaração de imposto de renda. Opa, então peraí. Eu sou isento, mas como é que eu comprovo minha renda? Tem que declarar o imposto de renda, né? Mesmo que não tenha nada a pagar pro fisco, é bom você ter essa declaração. Ah, preciso pedir mais limite no meu cartão de crédito. Eles vão te pedir declaração de imposto de renda. Vou comprar uma casa, imposto de renda. Então, o imposto de renda hoje ele deixou de ser só uma declaração e ele virou como se fosse um documento que comprova a renda, né? Então, assim, o principal benefício é você ter, assim, se você não é obrigado, né? Porque se você é obrigado, aí o principal benefício é você não sofrer ali as penalidades. Mas se você não é obrigado, é isento, ainda assim é recomendado que faça. Porque você vai precisar uma hora ou outra comprovar a tua renda, você vai precisar comprovar o teu patrimônio, né, para conseguir fazer outras operações e vai correr o risco de ter que fazer esse imposto de renda atrasado, né? Se você chegar em setembro, ou melhor, no mês que vem, e alguém pedir imposto de renda para você fazer, você vai ter que fazer ele em atraso, né? E vai gerar multas, né? Então, assim, o ideal é sempre fazer, né, em dia ali, usar a declaração para poder comprovar a tua renda. E esse é um dos principais benefícios, né? Seja empresário, seja CLT, seja MEI. O imposto de renda hoje é uma principal comprovação de renda que você pode ter. Ah, perfeito. E Gabi, explica para nós um pouco melhor sobre o que é a restituição do imposto de renda. Que às vezes o pessoal assim, poxa, vou declarar o imposto de renda, que vai que eu ganho um dinheirinho aqui, né? Mas o que é Perfeito. esse, entre aspas, ganhar o dinheiro? O que é, é um dos benefícios a você ter uma restituição do imposto de renda? O que é esse processo, essa restituição, né, que a pessoa pode ter ao declarar o imposto de renda? Então, a declaração é mais uma declaração de ajuste anual que a gente chama. Então, olha só, de forma resumida, você só vai restituir se você pagou a mais do que você deveria durante os meses, e você só vai pagar se você pagou menos do que você deveria durante os meses. O que isso quer dizer? Se você tem uma renda, né, que é renda de um trabalho teu, ele vai fazer descontos, antecipação no imposto de renda de acordo com quanto você ganha. E digamos que você está na faixa de 7,5%. Então essa renda ela vai descontar 7,5%, né, de você. Só que você tem outro trabalho que desconta
7,5 também. Quando esses dois aqui, né, cada um sabe sua própria renda, né, não sabe que você tem 2 trabalhos. Quando você vai declarar teu imposto de renda, você tinha 2 trabalhos que estavam na faixa de 7, aí soma. Você foi para uma faixa de 15. Aí você pode ter que pagar mais do que já foi antecipado de você. O inverso também, ele é verdadeiro, né? Digamos que você ganha ali X mil reais e tá na faixa de 15. Só que quando você vai declarar o imposto de renda, você consegue colocar algumas despesas médicas, dependentes, pensão, que diminuem a tua faixa. Então, como você pagou mensalmente na faixa de 15, no final do ano você caiu para a faixa de 7, você consegue recuperar a parte desse valor que foi pago. Mas lembrando, né, só tem como recuperar se você pagou, né? Então não é um dinheiro novo, tá? É um dinheiro que já foi antecipado, você está conseguindo de volta. Ou se você não pagou nada, não tem o que falar em recuperar. Não tem como conseguir um dinheiro com imposto de renda. Só como a gente sofre várias antecipações desse imposto mensalmente, vocês podem olhar no Lerite de vocês, aquele descontinho, né, IDRRF, são antecipações que você pode ou não reaver no final do ano. Começo do ano que vem, né, no caso. Mas não é um dinheiro novo, entre aspas, né? Ele, vamos dizer assim, era algo que já estava retido, só que a partir do momento que você faz a declaração e faz esses ajustes, né, vamos dizer assim, o sistema entende que, opa, acabei retendo mais do que eu deveria dessa pessoa, então deixa eu devolver esse valor de novo para ela para zerar as contas, né? Em resumo, seria esse ponto. Perfeito. Bom, passando para o próximo item, né, a próxima pergunta, a gente falou sobre os benefícios aqui, agora vamos lá. Poxa, sou obrigado a declarar e não declarei. Né, trazer ele. Quais são os impactos que podem acontecer para as pessoas que são obrigadas a declarar o imposto de renda e não declarar? O principal, né, é a suspensão do CPF, né? Então o CPF vai ficar irregular. E com o CPF irregular você sofre várias outras coisas. CPF irregular, você pode ter conta bancária bloqueada, você não pode acessar os serviços do governo, você não pode fazer cartão de crédito, não pode. Então, assim, aparecem pessoas. Fui dar entrada no meu seguro-desemprego. Deu lá, CPF irregular. Não pode. Então, assim, tudo que você for fazer que vai usar teu CPF vai dar um problema. Então, não declarar imposto de renda vai gerar um transtorno grande para você, e se você for obrigado, né? Além do que, se você tiver que declarar fora do prazo, você vai sofrer uma multa também de atraso, né, de R$ 165. E se você tiver imposto a pagar, também vai sofrer multa e reajustes, né? E no último caso, se você não pagar, se você não fizer mesmo assim, você ainda pode ser autuado, né? Pode ser autuado com umas multas e outras penalidades também, por não ter feito essa declaração, né? E aí é uma bola de neve, né? Inclusive a gente já teve diversos casos, né, de pessoas procurando ajuda e falou, olha, não consigo acessar minha conta bancária, estou com problema de fazer alguma coisa. Quando a gente foi descobrir, era relacionado a não entrega, não declaração de imposto de renda. Exato. E aí a gente foi lá, fez a declaração para esse cliente, e aí depois tudo ficou normalizado. Então, realmente, né, Deus o livre ficar com algumas contas CPF travado, contas bancárias travadas, né? Cara, é um transtorno, assim, horrível. É um transtorno, uma dor de cabeça bem grande, né? É bem complicado. Perfeito, maravilha, então. E a próxima pergunta é para os isentos. Então, vamos lá. Poxa, por que é importante declarar o imposto de renda, mesmo eu sendo isento? Posso até começar aqui como exemplos pessoais. Então, assim, existia uma época que eu era isento de declarar o imposto de renda e eu fui alugar um imóvel. E ao alugar o imóvel, a imobiliária colocou dentro do hall de documentações que eu tinha que entregar um imposto de renda atualizado. Né? Tanto o meu imposto de renda atualizado, quanto também do avalista, né? Que era um processo que precisava de um avalista também. E o avalista também não era obrigado a declarar o imposto de renda, então eu tive que declarar o meu e do avalista para entregar essa documentação para a imobiliária para eu ter aprovação. E agora, né, recentemente, a gente fez um processo junto ao banco, isso com relação à Harvey, né, em que o banco exigiu
o imposto de renda de todos os sócios, independente se eram obrigados a declarar ou não. Então, por isso a gente, eu acho que já até comentou aqui no vídeo sobre essas questões que as instituições elas pedem a declaração de imposto de renda por ser uma, vamos dizer assim, uma das comprovações mais confiáveis de renda para analisar. Então, dessa minha experiência pessoal, passo a bola para você de novo, Gabriel. Quais são, por que é importante declarar o imposto de renda, mesmo para quem é isento? Cara, é basicamente isso mesmo, para fins de comprovação mesmo, que você vai precisar uma hora ou outra, seja para aluguel, seja para aquisição, seja para cartão de crédito, seja para criar conta em banco. Cara, é uma comprovação de renda. Então, se você não é obrigado, ainda assim compensa muito fazer, porque você vai precisar. Uma hora ou outra você vai precisar. Então, assim, é um documento para comprovar renda. Comprovar renda que você vai acabar precisando aí no teu dia a dia. Não tem por que não fazer, sabe? Tá perfeito. Os nossos estão todos encaminhados, tá tudo certo. Graças a Deus. Estão aparecendo uns de última hora aí. Mas vamos tocando, Vamos né? tocando, vamos tocando. Perfeito, então. Indo para a nossa penúltima pauta aqui desse nosso vídeo. Quais são os documentos necessários para a declaração? Claro que a gente tem caso a caso, dependendo ali dos itens de obrigatoriedade que você atendeu, é um volume de documentações diferentes. Mas, indo para o básico ali, né, Gabi? Quais são Basicão. geralmente os documentos necessários para fazer a declaração? Cara, vamos ir pro básico, né? A partir desse ano, tem uma vantagem que a gente pode sincronizar os dados pelo acesso do gov.br da pessoa. Então, vamos começar do básico. O login e a senha do gov.br, né? Que é aquele cadastro do governo, né? Então, já começa por aí. Informações básicas de endereço, nome completo, CPF, né? Documentos básicos, né? Enfim, Pessoais ali, né? pessoais, exato. Aí, as comprovantes das rendas que você teve, né? Os informes de rendimento. Se teve renda como CLT, aquele documentinho, informe de rendimento, né? Se teve renda como autônomo, quem foram os clientes que você prestou, quanto você recebeu. Se teve renda como MEI, quanto foi essa renda. Se teve renda como distribuição de lucros, né? E o informe de rendimento da empresa também. Depois disso, documento né, do seu patrimônio, né? Documento de carro, casa, moto, o documento dele, como você comprou, o valor que você pagou e qual a forma de pagamento, se parcelado, financiado, um documento dos seus bens, né? No caso da moto e do carro, tem aquele documento, né? Que é emitido pelo Detran. No caso da casa, tem a matrícula do imóvel, o contrato de compra, né? Apartamento igual. Além desses bens, né, móveis e imóveis, tem os bens que são as aplicações financeiras que você tem. Isso você consegue no informe bancário, isso, né? Vai no banco, tira o informe, lá vai estar saldo bancário, aplicações, rendimentos. Investimento em bolsa também, são bens que você tem, né? As ações, quais são as ações, quanto você pagou por elas, qual que era o saldo de ações que você tinha no final do ano. Né? Além disso, dívidas também que você tenha. Então, além dos bens, os ônus que você tem e dívidas, quais são os financiamentos, empréstimos, dívidas de cartão de crédito, tudo isso você consegue no informe do próprio banco que você tomou crédito, né? Financiamentos de veículos, etc. E situações atípicas, né? Se você ganhou algum processo judicial, assim, se você teve alguma entrada de dinheiro, né, que você não tem como comprovar ali, não tem como comprovar nos documentos anteriores, né? Vamos supor que você ganhou uma ação lá, uma indenização de 100 mil reais. Então você tem que pegar esse processo, tem que fazer a declaração desse rendimento, do que você pagou para o advogado. Então esses são casos mais específicos, igual você comentou ali, né? O basicão né? São aqueles dados anteriores. Mas sabendo que sempre pode ter alguma coisa diferente. Teve renda, teve rendimento fora do país, né? Investimentos fora do país. Enfim, então sim, tem várias outras situações, mas o básico é esse mesmo.
Documentos pessoais, documentos de renda, documentos de patrimônio, documentos das dívidas. É o arroz com feijão ali que quase todo mundo tem. Ah, perfeito. Inclusive, as mesmas documentações para quem tem dependentes, né? Então, os dependentes também é a mesma coisa. Com relação a esse informe de rendimentos, às vezes pode surgir a dúvida, como que eu acho esse informe de rendimentos? Geralmente, para quem trabalha de carteira assinada, o informe de rendimentos a própria empresa já entrega antes do prazo de vencimento do imposto de renda. Então, a empresa já faz o envio para todos os colaboradores, né? E aí a gente tem também os informes de rendimento dos bancos. Então, quando chega no período da declaração de imposto de renda, geralmente vai apitar ali uma notificação no seu celular do seu banco que ele fala, olha, pegue aqui o extrato de rendimentos, né, para você fazer a declaração de imposto de renda. Mas caso você não consiga achar, geralmente ali, quando você acessa o seu banco, tem ali na parte de usuário, né, perfil da senha, vai ter ali informe de rendimentos. Então, todos os bancos, se você dá um Google ou procurar no YouTube, eles ensinam um passo a passo de como você tirar o informe de rendimentos. Por que é importante esse nome informe de rendimentos? Porque é através desse documento que você consegue fazer os lançamentos lá no site da Receita. Então, assim, não é somente tirar o extrato bancário. Eu já recebi muito isso, né? A pessoa manda o extrato bancário puro ali. Não, toda a movimentação financeira que, vamos dizer assim, aconteceu no ano passado, só que nesse informe de rendimentos vem tudo muito bem mais detalhado, vem de forma resumida, e os bancos, eles seguem, vamos dizer assim, as próprias linhas lá no sistema de declaração. Então, você vai bater os nomes, né? Então o saldo no início de janeiro de 2022. Vai lá, né? Tem o preenchimento. Final do ano, tem o preenchimento, e assim por diante. Por isso que esses documentos são bem auxiliares. Eles fazem já de uma forma que simplifica, né, a vida, né? Então é isso mesmo, cara. Perfeito, então. E o último item, mas não menos importante, é... Quais são as despesas que você consegue deduzir do imposto de renda, as despesas dedutíveis que a gente chama, né? No imposto de renda, tem nessa declaração anual, né, tem coisas que fazem você diminuir o valor que você tem a pagar ou, né, que fazem aumentar o valor que você tem a receber. Basicamente assim, o imposto de renda ele te dá o direito de deduzir algumas despesas para você pagar menos imposto. Quais seriam elas? Se você tem, por exemplo, um dependente, ou quantos você tiver, isso diminui o imposto. Quanto mais dependentes você tiver, diminui o imposto. Que são dependentes, né? Esposa, filho, enteado, enfim, tem várias regras ali, sabe? Que se enquadram. Além disso, despesas com saúde fazem você deduzir isso do teu imposto de renda. Consultas médicas, exames, plano de saúde, dentista, psicólogo, consultas médicas em geral, né? Então, assim, importante você guardar as notas e os recibos dos médicos que você tem durante o ano, né? Além disso, despesas despesas com educação também. Educação, exceto cursos de inglês, por exemplo, cursos avulsos assim, mas faculdade, pós-graduação, escola infantil, ensino médio, todas essas despesas com educação, você pode deduzir isso do teu imposto de renda. Opa, então compensa, né, você guardar isso aí final de ano para você declarar. Além dessas, previdência privada também. Previdência privada, se você tem uma previdência privada, você consegue utilizar esse benefício fiscal também, limitado a 12% da tua renda. Então, assim, você tá pagando um planinho de previdência privada, você consegue colocar lá em pagamentos e isso vai acabar abatendo do teu imposto. Então, basicamente, dependentes, saúde, educação, previdência privada, tudo isso vai ajudar você a pagar menos impostos no final de ano. Cabe, né, um planejamentinho tributário aí para você já saber, né, enfim, em quais você consegue aproveitar e começar a juntar a documentação desde já para chegar em 2024 tudo certinho já e enfim, facilitar a vida, né? Esse seria o ponto sobre as deduções. Maravilha, então. Então, indo para o nosso último tópico, pessoal,
espero que vocês tenham gostado do vídeo e, caso ficou alguma dúvida, deixe seu comentário aqui, siga a gente nas redes sociais. Qualquer coisa, vem trocar uma ideia com a gente também aqui no WhatsApp, a gente vai estar disponível para atender vocês. E acompanhe o nosso canal, acompanhe nossos vídeos, toda semana tem vídeo novo falando sobre empreendedorismo, falando sobre notícias que estão acontecendo. Então é isso.